Hoje você vai saber como configurar sua DSLR corretamente para vídeo. Meu nome é André Loma e esse é o Papo de Filmmaker. A configuração de exposição da sua câmera tem que estar no manual. A gente não pode filmar automático. Na fotografia você pode até usar de algumas maneiras de fazer o automático, né? Com abertura, prioridade de abertura, prioridade de velocidade, mas para filmar não. Para filmar a gente tem que usar no manual, porque existe uma variação. Se você aponta a câmera, se acontece alguma coisa, ele vai ficar alterando os parâmetros de velocidade ou mesmo de diafragma, de ISO, e o seu vídeo não vai ter uma continuidade de exposição, o que é péssimo para o seu vídeo. Quanto à abertura do diafragma para você filmar, é a mesma coisa que fotografia, né? Você sabe que quanto mais aberto o seu diafragma, né? Quanto menor o seu número, né? Por exemplo, uma abertura 1.8, que o seu diafragma ele te dá muito mais entrada de luz, menor o seu campo focal, então você desfoca o fundo muito mais fácil. Com a abertura menor, né, ou um número alto de abertura, como 11, 22, por exemplo, quanto menor o seu diafragma, mais campo em foco ou com sensação de foco você tem. Então mantém a mesma coisa na fotografia. Quanto ao obturador de velocidade, nós temos a grande mudança em relação à fotografia. O obturador a gente tem que manter fixo, de maneira geral, seguindo a regra de 180 graus. O que é isso? Se você tem três tipos de gravação, né? de número de quadros, ou mais, assim, três básicos, em quase todas as câmeras têm. 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo. Atualmente quase todas as câmeras dão isso. Algumas já estão dando mais, 120, 96, 120 e até mais. Mas eu vou me deter a esses, que a regra serve para o resto também. A regra diz que se você está gravando em 24, por exemplo, você usa sempre o dobro seria a sua velocidade. Então se você está gravando 24, você usaria o obturador de 1.48. Como não existe 1.48, você usaria de 1.50, né, aproximadamente. Se você está gravando a 30 quadros, você usaria o de 60. Se você está gravando a 60 quadros, você usaria o que seria 120, mas não tem, então é 125. Isso te dá um movimento chamado cinemático. Se você abaixa muito a velocidade para filmar, o blur, isso significa o borrado, começa a aumentar demais. Às vezes cineastas usam isso para, por exemplo, passar uma sensação de tonteira, alguma coisa assim, né? Em alguns filmes tem então aquilo tudo borrado. Ao contrário também existe. Quando você grava com uma velocidade muito maior, o vídeo fica muito mais duro, então perde qualquer borrado. Mesmo que você faça rápido, cada frame, cada quadro do seu vídeo, minha mão não vai ter praticamente blur se você grava com uma velocidade muito alta, mas perde a maciez do tal do movimento cinemático. Então o ideal é você usar a regra de sempre o dobro do número de quadros que você está usando. Quanto ao número de quadros, no cinema se usa 24 quadros, porque isso vem desde muitos anos atrás. Então ele te dá uma maciez de quadros na visão que é próprio do cinema. Então se você quer gravar alguma coisa mais dramática, alguma coisa mais voltada a esse tipo de coisa, com esse tipo de cinemática de cinema também, 30 quadros é muito mais usado para televisão, é mais usado para documentário, em geral, seria mais a parte de vídeo que você usa 30 quadros. 60 quadros, cada vez está se vendo que é muito melhor você usar o maior número de quadros que você tem, que com isso você pode depois usar um slow motion,
Então, o que se diz atualmente é que se você tem 60 quadros na sua câmera, use, porque vai te dar mais possibilidades em qualquer eventualidade, é, inclusive quando você faz com movimento de câmera, os 60 quadros vai te dar uma maciez nessa tua movimentação. Agora, uma dificuldade muito comum, já que a gente tem nosso obturador fixo, né? Quando você vai gravar com muita luz e você quer um campo focal pequeno, quer dizer, você quer uma abertura maior, vai entrar muita luz, né? Então você tem que ter um ND, um filtro ND. Um ND variável melhor ainda, porque você pode ajustar essa luz de acordo ao que você precisa, né? Para ter uma exposição correta, mantendo a sua abertura maior possível para ter um campo focal pequeno. Quanto ao ISO, nosso terceiro elemento do triângulo de exposição, nós temos um limite, dependendo da câmera, esse limite é maior ou menor. E o defeito principal dele é o ruído, né? Que fica muito feio, no vídeo fica muito pior ainda que numa fotografia. Então, como máximo de ISO, eu diria que para full frame, você não passar de 4.000, às vezes dá para chegar a 6.400, dependendo da câmera. Se for uma Sony, por exemplo, ela aguenta bastante. Se for uma APS-C, né, como a Sony 6500 ou as Canons e Nikons que tem APS-C, eu não passaria de 3.200. Vamos botar como limite aí para você ter um vídeo com relativamente livre de ruído. E se for as Panasonics ou a Olympus, que tem o sensor micro 4/3, o ideal é não passar de 1.600. As câmeras hoje em dia já te dão a possibilidade de você gravar em 4K, né? Agora, não é que o seu resultado é para a internet, você fica pensando, para que eu vou gravar 4K, né? Não preciso disso, vou gravar em HD, eu vou deixar o vídeo lá em HD, senão fica muito pesado. Bom, para começar, já se comprovou que se você gravar numa qualidade maior e depois na sua edição você renderizar isso, que seja HD de um formato em um formato menor, de qualquer maneira você ganha muito mais qualidade que você gravar nesse formato final. Então, se você tem SD card para isso, se você tem espaço de memória para isso, um computador bom que trabalhe com 4K, mesmo que você trabalhe em Full HD ou depois para HD, use, que vale a pena. Outra vantagem de gravar em 4K é que você pode fazer um crop disso. Não só se o seu resultado final, se o seu vídeo final é para ser Full HD, você pode fazer um crop do tamanho de Full HD, que é menor, né? E aí você pode ter, por exemplo, um quadro mais aberto de uma entrevista e com a mesma câmera, um quadro mais fechado sem perder qualidade, com a mesma câmera. Então parece que você está até com duas câmeras, isso é interessante. Outra coisa é até mesmo simular um slider. Você pode fazer esse quadro andar de um lado até o outro com esse crop do seu quadro total de 4K, né? Isso te dá muitas possibilidades. Então minha dica é, grave sempre na maior qualidade que você puder. Agora uma pergunta que divide: autofoco ou manual foco? Você usar foco automático ou foco manual? Bom, no cinema tudo é foco manual. Então é importante você aprender a usar o foco manual da sua câmera. Mas tudo bem, às vezes você faz evento, faz essas coisas e o foco automático te ajuda muito? Ajuda sim. Tem câmeras como a Canon 80D, 70D, tem um ótimo foco automático. Mas não por isso, não deixe de treinar seu foco manual, que você vai precisar. Lentes de cinema não tem foco automático. Existe também aquele foco touch foco. Você clica no visor, no LCD atrás, né, e diz onde você quer o foco. Também é uma maneira que facilita a vida, né? Outra coisa que facilita muito é o focus picking.
câmeras que tem focus picking, né? Que é aquele layer colorido, né? Aqueles traços coloridos que vão dizendo aonde que está com o foco da câmera. Também nem sempre o foco automático, saindo da 70D, 80D e algumas câmeras, muitas câmeras que têm foco automático, não é um foco muito preciso, que se perde, às vezes o foco se perde, às vezes, muitas vezes quando você diz onde você quer o foco, por exemplo, com o foco touching, ele passa o foco e volta um pouquinho, ele não tem aquela coisa de chegar certinho, então muitos focos automáticos têm esse problema. Uma vantagem do foco manual é que você pode usar diversas lentes. Você não precisa usar uma lente só da marca da sua câmera. Você pode usar qualquer lente usando um adaptador. Então isso facilita bastante, dá um universo de possibilidades muito maior. Então você pode usar lente de Nikon na Canon, lente de Canon Nikon, lentes variadas usando adaptadores com bocal, né? Com bocal, usando adaptador para esse bocal. Inclusive pode usar lentes muito boas antigas, chamadas vintage, né? Então você pode usar lentes da década de 70, da década de 80, lentes de ótima qualidade que tem um preço muito baixo. Você na sua câmera você tem diversos picture styles, né? Quer dizer, você tem lá paisagem, portrait, retrato, né? Tem natural, monocromático. Qual é o melhor? Se você está gravando e não vai fazer nenhuma pós-produção nesse teu vídeo, do jeito que ele veio, você vai editar, você pode usar o que você achar melhor. O que você achar melhor vendo faz um teste de cada um e o que você achar melhor para usar de uma maneira assim, né, já pronta, sem pós-produção, sem colorir, né? Eu digo pós-produção colorir, não edição. Você pode usar qualquer um. Agora, se você quer, porque um dos grandes problemas dessas câmeras é o alcance dinâmico, quer dizer, a possibilidade de enxergar mais coisas, ter mais informação entre os claros e os escuros. Então, se você quer ampliar isso, que uma câmera de cinema, por exemplo, tem muito mais capacidade de enxergar esse tipo de coisa, ter esse tipo de imagem, né? Então, numa câmera dessa, o que a gente costuma fazer é um picture profile customizado, né? Então, o que a gente faz? A gente diminui contraste. Eu gosto de diminuir todo o contraste. Eu gosto de diminuir toda o sharpen, né? O detalhe, e diminuo 2 pontos da saturação para você não perder tanta informação de cor. E quando você chega na pós, você no seu programa, né, que tem lá a coloração, que você pode mexer em cores, contraste, você puxa todo o contraste de volta, puxa o detalhe, né, o sharpen, e puxa a saturação também, as cores. Isso te dá uma possibilidade de enxergar, você ter mais informação entre claros e escuros no seu vídeo, aproximando ele um pouquinho mais a um estilo cinemático, né, de uma câmera de cinema. Balanço de branco, white balance. Isso você deve deixar sempre no manual. Por quê? Se você deixa no automático, dependendo da luz que entra, dependendo da superfície que você está gravando, ela vai alterar a temperatura de cor. Então o teu vídeo vai ficar azulado, vai ficar amarelado, vai ficar tudo isso no mesmo take, o que é péssimo. Quando você for trabalhar depois nesse vídeo, você vai ver uma oscilação muito grande que é terrível. Então deixe sempre no manual. Se você não é muito familiarizado com a temperatura, com os valores Kelvin de temperatura de cor, você usa os seus presets. Está um dia ensolarado, você tem aí os seus presets de balanço de branco, solzinho, né? Tá nublado, pode usar, que é muito melhor do que você usar o automático. Desabilite qualquer tipo de ajuda que a câmera tenha, de processo que a câmera tenha, para tentar otimizar a sua luz, a sua imagem. Então, né, tem aqueles Light Optimizer, desabilita, todo esse tipo de coisa
não é legal para o seu vídeo. O ideal é você ter todo o controle sobre a sua câmera. Bom, chegamos num ponto crucial: áudio. Áudio é 50% do seu vídeo. Não adianta você ter uma ótima câmera, tá fazendo uma imagem linda e a pessoa não consegue entender teu áudio. É um áudio ruim. Primeira coisa que você tem que aprender. Segundo, nunca use o áudio da câmera. O áudio da câmera, o gravador da câmera é muito ruim. O áudio é periférico, o microfone dela é periférico, pega tudo e com muito ruído. Então é um péssimo áudio. É uma câmera de fotografia, não é uma câmera para filmar. Então, primeira coisa, use microfones. Então você tem o microfone shotgun, você pode usar um microfone de lapela, todos eles são melhor que o microfone da câmera. Agora, não adianta, se você gravar na câmera melhora, mas não melhora tanto. O ideal é você também ter um gravador externo, né? As produções profissionais são feitas com um microfone externo, gravador externo, depois sincroniza na pós. Se você faz algum tipo de documentário, aquela coisa que você tem que estar carregando, uma coisa mais jornalística, então você pode botar o seu microfone na câmera, um microfone tipo shotgun, ou mesmo um microfone sorvetão de mão. Existe também um dispositivo chamado amplificador. Então o sinal do microfone chega no amplificador, o amplificador melhora esse sinal e manda para o gravador da câmera. Então você consegue uma qualidade melhor de áudio. Ou então gravar num gravador externo e sincronizar na pós. Muito importante é uma câmera que você tenha uma entrada de fone para você monitorar o seu áudio. É muito importante porque se o seu áudio estiver dando picking, né, estiver batendo no máximo e distorcendo, aquilo não tem como consertar. Então o que é o ideal? O ideal é você monitorar isso e que o sinal esteja indo até menos 12 dB. Por que isso? Na pós você vai e puxa um pouco. Você evita que aquele áudio chegue no picking dele e distorça. Porque você, quando chegar, depois de gravar, e quando chegar na sua ilha de edição, lá na sua edição, e ver que aquele áudio está distorcendo, não tem mais jeito. Você vai ficar com um trabalho horrível, o teu cliente vai odiar. Para cada ponto abordado aqui, eu fiz um vídeo com muito mais detalhes. Caso fique alguma dúvida ou você queira saber mais, os links estão aqui embaixo. Entre no vídeo e você vai ver com muito mais detalhes esses pontos que interessam a você, ou todos eles, né? Bom, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo Papo de Filmmaker.